Quantas vezes ouvimos nomes como Shakespeare, Cleópatra ou Jesus e imaginamos exatamente o que nos ensinaram? Figuras perfeitinhas, heróicas, quase divinas. Mas e se, na realidade, a história que nos contaram fosse mais rocambolesca que qualquer ficção? Porque, meus caros, a história, com H maiúsculo, essa daí dos livros didáticos, muitas vezes é moldada por interesses políticos, religiosos e culturais. É como um telefone sem fio milenar, onde a verdade vai se distorcendo a cada geração. Algumas figuras históricas, depois de passarem por essa máquina de propaganda, podem nunca ter sido quem dizem que foram. Heróis com passados obscuros, líderes inventados, identidades completamente distorcidas. É como se alguém pegasse a sua vida, enchesse de Photoshop histórico e transformasse você em um santo, um gênio, um monstro, dependendo da conveniência, né? No vídeo de hoje do canal Wocrotop 10 da Verdade, a gente vai dar uma boa chacoalhada na árvore da história para ver quais verdades caem. Você vai conhecer 10 personagens históricos que talvez não fossem quem dizem que foram. Prepare-se para mergulhar em um mundo de dúvidas, conspirações e revelações surpreendentes. Se a verdade está lá fora, ela também pode estar nos livros que esqueceram de contar a história real. William Shakespeare é considerado o rei da língua inglesa, o mestre da dramaturgia, o cara que inventou a palavra swag em inglês arcaico. Brincadeira, essa última parte eu inventei. Mas o que não é brincadeira é a dúvida que paira sobre a existência do próprio Shakespeare. Sério, galera. O cara que supostamente escreveu Hamlet, Romeu e Julieta, Macbeth e mais uma montanha de obras-primas pode ter sido uma farsa literária. A treta é a seguinte: não existem registros confiáveis sobre a vida de William Shakespeare de Stratford-upon-Avon. O cara simplesmente surge do nada, com pouca educação formal e nenhum registro direto de sua escrita, e pá! Começa a produzir peças de teatro complexas, com uma linguagem refinada, conhecimento profundo de direito, política e cultura clássica. Seria possível? Alguns estudiosos acham que não. A teoria da conspiração rola solta, e se Shakespeare fosse um pseudônimo usado por outro escritor ou grupo de escritores para driblar a censura da época. Os principais suspeitos: Francis Bacon, filósofo e cientista, Christopher Marlowe, dramaturgo rival, e até a própria rainha Elizabeth I. Afinal, quem ousaria censurar uma peça escrita pela própria rainha, né? O mistério segue sem solução, com estudiosos debatendo a autenticidade de manuscritos e assinaturas. Será que o bardo de Avon era só uma cortina de fumaça? Cleópatra, a última faraó do Egito, é mundialmente conhecida como um símbolo de beleza e poder. Hollywood fez a gente acreditar que ela andava por aí com uma cobra na cabeça, seduzindo generais romanos com seu charme irresistível. Mas segura a caravana da história que a gente precisa ter uma conversinha séria sobre representatividade. Primeiro, esqueçam essa imagem da Cleópatra bronzeada e voluptuosa. A verdadeira Cleópatra, meus amigos, era descendente de gregos macedônios, ou seja, era mais branca que pão francês. Ela fazia parte da dinastia Ptolomaica, que governava o Egito desde a conquista de Alexandre, o Grande. Ou seja, a gente está falando de uma elite estrangeira que dominava o Egito. Segundo, a fama de Cleópatra como femme fatale foi construída pelos romanos, que queriam justificar a conquista do Egito pintando a rainha como uma figura manipuladora e perigosa.
Na real, Cleópatra era reconhecida por sua inteligência, habilidades políticas e fluência em várias línguas. Ela usava a diplomacia e a estratégia para manter o poder em um mundo dominado por homens. No fim das contas, Cleópatra foi vítima de uma propaganda negativa que a transformou em um estereótipo, e não em uma figura histórica complexa e fascinante. Joana d'Arc, a donzela de Orleans, é um ícone da história francesa, uma camponesa analfabeta que, guiada por vozes divinas, lidera exércitos, vence batalhas e muda o rumo da Guerra dos 100 Anos. Uma história épica, inspiradora e possivelmente distorcida. A narrativa tradicional coloca Joana como uma enviada de Deus, uma guerreira santa que surge para salvar a França. Mas e se, na verdade, ela fosse apenas uma peça no jogo de poder da monarquia francesa? Pensem comigo, uma jovem camponesa que afirma ter visões divinas é a ferramenta perfeita para unir o povo e desestabilizar os ingleses. E é exatamente isso que acontece. Joana, com sua fé inabalável, se torna um símbolo de resistência francesa. Mas quando sua utilidade política acaba, é abandonada, capturada pelos inimigos e queimada viva como herege. A santificação de Joana d'Arc, 5 séculos depois, parece mais uma tentativa da Igreja Católica de se realinhar com o nacionalismo francês do que um reconhecimento tardio de sua santidade. Será que Joana d'Arc era mesmo uma santa guerreira? Ou apenas uma marionete nas mãos de forças maiores? Adolf Hitler, o Führer da Alemanha nazista, é sinônimo de terror e genocídio. Mas antes de se tornar o ditador que mergulhou o mundo na Segunda Guerra Mundial, ele era um jovem austríaco frustrado, com um sonho de grandeza artística e um talento questionável para a pintura. Imaginem só. Viena, início do século XX, um jovem Adolf tenta a sorte na Academia de Belas Artes, mas é rejeitado. 2 vezes. Sem dinheiro, sem perspectiva, ele se afunda em um poço de frustração e ressentimento, encontrando refúgio em discursos nacionalistas e teorias da conspiração. É nesse caldeirão de amargura que nasce o monstro que conhecemos. Hitler, com sua lábia afiada e seu carisma perturbador, se aproveita do caos político e econômico da Alemanha pós-Primeira Guerra para ascender ao poder. Ele constrói um mito ao seu redor, se colocando como um líder visionário, um salvador da pátria. Mas por trás da máscara da liderança, escondia-se um homem instável, paranoico e cruel, que arrastou o mundo para um dos períodos mais sombrios da história. A Ilíada e a Odisseia, 2 das maiores obras da literatura ocidental, são tradicionalmente atribuídas a um poeta grego chamado Homero. Mas segurem seus cavalos de Troia, porque a figura de Homero é um mistério tão grande quanto o canto da sereia. A verdade, meus caros, é que não existem provas concretas da existência de um único indivíduo chamado Homero. Não sabemos quando ou onde ele nasceu, se é que ele existiu de fato. A teoria mais aceita é que Homero era um nome genérico, usado para designar um grupo de aedos, poetas que viajavam pela Grécia Antiga recitando poemas épicos. Imaginem esses aedos, como verdadeiros rappers da antiguidade, reunindo multidões em praças públicas, declamando versos sobre heróis, deuses e monstros. A cada apresentação, a história ia sendo modificada, ganhando novos detalhes, adaptando-se ao gosto do público. É possível que a Ilíada e a Odisseia sejam o resultado de séculos de tradição oral, uma tapeçaria épica tecida por múltiplas mãos e vozes.
Cristóvão Colombo, o grande descobridor da América, o gênio da navegação, o herói que conectou dois mundos. Será mesmo? Preparem-se para ter suas crenças abaladas, porque a história de Colombo está mais para conto da carochinha do que para a realidade. Vamos começar com o básico. Colombo não descobriu a América. Os vikings, liderados por Leif Erikson, já tinham chegado ao continente americano 500 anos antes. E tem mais. Colombo morreu sem saber onde realmente tinha chegado. Ele acreditava ter encontrado uma nova rota para as Índias, quando na verdade tinha esbarrado em um continente completamente novo. E o que dizer da imagem de Colombo como um explorador benevolente? Esqueçam. Documentos históricos revelam que ele era um colonizador implacável, que escravizou e massacrou povos indígenas em nome da coroa espanhola. A história de Colombo é um exemplo clássico de como a narrativa do colonizador prevaleceu, transformando um personagem cruel em um herói nacional. Chapter 7. Buda. Do Palácio ao Nirvana. Uma jornada questionada. Siddhartha Gautama, o Buda, é frequentemente retratado como um homem humilde que alcançou a iluminação após anos de meditação. Mas a história do Buda, assim como a de muitos personagens históricos, é envolta em mistério e contradições. A versão tradicional conta que Siddhartha era um príncipe que renunciou à riqueza e aos prazeres mundanos em busca da verdade. Mas essa narrativa ignora um detalhe importante. Não existem registros históricos confiáveis sobre a vida de Buda. Os primeiros textos budistas surgiram séculos após sua morte, o que levanta sérias dúvidas sobre a veracidade da história. Alguns estudiosos acreditam que a figura do Buda histórico foi sendo moldada ao longo dos séculos, incorporando elementos de outras religiões e filosofias. A imagem do Buda sereno e meditativo pode ser uma construção posterior, criada para fortalecer a doutrina budista. Robin Hood, o lendário arqueiro que roubava dos ricos para dar aos pobres, é um dos personagens mais populares da cultura popular. Mas será que ele realmente existiu ou é apenas uma lenda medieval? A verdade é que não existem provas históricas da existência de um Robin Hood real. A história do herói que vivia na floresta de Sherwood, lutando contra a tirania do príncipe João e do xerife de Nottingham, parece ser uma mistura de folclore, lendas e canções populares. É possível que a figura de Robin Hood tenha sido inspirada em bandidos reais que agiam na Inglaterra medieval, mas sua história foi sendo romantizada e embelezada ao longo dos séculos. Robin Hood representa o anseio popular por justiça social, a luta contra a opressão e a esperança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre haverá alguém disposto a lutar pelos mais fracos. Rei Arthur, o lendário governante da Bretanha que empunhava a poderosa espada Excalibur, é um dos personagens mais fascinantes da mitologia britânica. Mas será que ele realmente existiu? Ou é apenas uma criação da imaginação medieval? A figura de Rei Arthur é cercada de mistério e controvérsia. Não existem provas históricas conclusivas de sua existência, e os primeiros textos que mencionam seu nome datam de séculos após o período em que ele supostamente viveu. Alguns historiadores acreditam que a lenda do Rei Arthur pode ter sido inspirada em um líder militar romano-britânico que lutou contra os invasores saxões no século V. Mas é mais provável que Arthur seja uma figura mítica, criada para unir os povos britânicos em torno de um passado glorioso e heróico. Jack, o Estripador, o serial killer que aterrorizou Londres no final do século XIX,
é um dos maiores enigmas da criminologia. Sua identidade permanece um mistério até hoje, alimentando teorias da conspiração e especulações. Em 1888, 5 mulheres foram brutalmente assassinadas no bairro de Whitechapel, em Londres. Os crimes, marcados por violência extrema e mutilações, chocaram a sociedade vitoriana e geraram uma caçada humana sem precedentes. Apesar dos esforços da polícia e de inúmeras investigações, Jack, o estripador, nunca foi capturado. Sua identidade permanece um mistério e o caso se tornou um dos mais famosos da história criminal. E aí, pessoal, depois dessa viagem pela história, deu para perceber que nem tudo é o que parece, né? As figuras históricas que a gente estuda nos livros, muitas vezes, são versões romantizadas, distorcidas ou até mesmo inventadas para atender a interesses políticos, religiosos ou culturais. A verdade, muitas vezes, se perde no meio do caminho, soterrada por camadas de propaganda, interpretações tendenciosas e narrativas convenientes. Mas calma lá, isso não significa que a gente precisa jogar tudo o que aprendeu no lixo e virar um cético da história. O importante é manter a mente aberta, questionar as versões oficiais e buscar diferentes perspectivas sobre o passado. Afinal, a história não é um livro fechado, mas sim um quebra-cabeça complexo e fascinante que estamos sempre tentando decifrar. E aí, qual dessas figuras históricas te deixou mais chocado? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Aratop 10 da Verdade para mais vídeos sobre mistérios, curiosidades e conspirações da história. Até a próxima!